Amados, retornamos aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor, né? E nesta semana em especial sobre o crescimento espiritual. Já vimos que não podemos continuar como crianças espirituais, né? Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu o Espírito Santo, né? Para que possamos crescer no conhecimento dele e crescendo no conhecimento de Deus, nós vamos dar frutos, nós vamos auxiliar outras pessoas, nós vamos cuidar, né? E fazer com que tanto pequenos, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, até mesmo adultos, quando entram para a igreja, cresçam no conhecimento de Deus. E quanto mais crescerem no conhecimento de Deus, mais frutos darão, né? Mais a palavra de Deus será disseminada neste mundo. E para encerrar essa pequeníssima série sobre o crescimento, eu separei aqui o resultado, né? O resultado deste crescimento espiritual. O resultado de saber quem é Deus, ensinar sobre quem é Deus, que resultado isso nos traz? Um resultado maravilhoso. Vida abundante. Ele nos dá uma vida completamente trabalhada e abençoada por Ele em todas as áreas, em todos os lugares da nossa vida. Eu separei aqui 6 lugares, 6 ocasiões em que ele mostra que temos vida abundantes. O primeiro deles é quando nós não vacilamos diante dos problemas que surgem. Isso, não vacilar, está no segundo livro escrito por Samuel, capítulo 22, versículo 37. Segundo livro escrito por Samuel, 22, 37. A vida abundante nos ajuda a não vacilar diante dos problemas que surgem. Alongaste sobre meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Nós vamos perceber que Deus alongou os caminhos. Ele pegou aquilo que era estreito e transformou num lugar mais fácil de caminhar. E os nossos pés não vacilaram. Né? Ou seja, mesmo que tenham sido caminhos escorregadios que a vida nos traz muitas vezes, os nossos pés não escorregaram. Nós não vacilamos, porque Deus cuidou. Porque Deus nos deu vida abundante, porque nós crescemos, nós aprendemos a andar sobre terrenos escorregadios, porque Deus está conosco. Primeiro livro dos Reis, primeiro livro sobre a vida dos reis, capítulo 4, versículo 28. Ele nos dá grande entendimento. Ah, mas eu sou burrinho. Esquece, você não é burrinho. É o Espírito Santo que está lhe dando entendimento da palavra dele, entendimento daquilo que é sagrado. Então lá, primeiro livro dos Reis, 4:29, diz assim: Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Ah, mas ele, qual a diferença dele conosco? Um homem de carne e osso, um homem que teve pai e mãe, um homem comum. Mas ele pediu sabedoria para Deus. Ao saber que ia para o trono, ele fez essa oração: eu não quero riquezas, eu quero ser sábio. Infelizmente, ele não soube usar a sabedoria dele, mas Deus deu grandemente sabedoria para ele. Então, nós somos responsáveis, aprendemos na vida de Salomão, que Deus nos dá a sabedoria que pedimos. Senhor, eu quero ser sábio nesse texto. Que Deus nos dá a sabedoria, mas nós somos responsáveis pelo uso dessa sabedoria. Como é que vamos usar? Para o bem, para o egoísmo, para a fama ou para a glória de Deus? Salomão, né, usou mal durante um bom tempo da sua vida. Lá no finalzinho da sua vida, graças a Deus, ele escreve Provérbios, Eclesiastes, e diz que em Eclesiastes que a vaidade é correr atrás do vento. Tudo é vaidade neste mundo. É correr atrás do vento. Mas lá no último versículo de Eclesiastes diz que nós temos que temer a Deus e conhecer a sua palavra. Também ela nos preserva
do mal. A palavra de Deus nos preserva do mal, é a espada do Espírito. A palavra de Deus e o crescimento espiritual nos ajuda a usar a fé, né, o escudo da fé e a espada do Espírito. No primeiro livro das Crônicas, Crônicas dos Reis de Israel, né? Primeiro livro dos Reis e existe o primeiro livro das Crônicas sobre os Reis. Esse é o nome completo, né, do livro da Bíblia. Então, no primeiro livro das Crônicas da vida dos reis de Israel, capítulo 4, versículo 10, diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Oxalá, ou tomara aqui, né? Oxalá me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. O crescimento espiritual de cada um de nós nos dá esta bênção de não vacilarmos, de Deus nos dar entendimento e de Deus nos preservar do mal. Deus nos preserva dos lugares escorregadios, eu já falei. E aqui fala, Deus alarga as minhas fronteiras. Deus não me deixe cair no mal. Deus me preserva do mal. E Deus concede aquilo que foi pedido para aquele que busca o crescimento espiritual. Ai daquele que só quer tomar leitinho bíblico, que não quer sair do rol do berço, que não quer sair do departamento infantil. Mas eu quero sair, eu preciso, o Senhor me mandou sair. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6, versículo 3. Então, aquele que busca intensamente, Deus o protege. Olha que outro texto lindo. João 10, versículo 10. João 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Para que tenhamos vida física, para que tenhamos vida emocional, para que tenhamos vida espiritual, não é? Para que tenhamos vida psicológica. Mesmo quando tomamos remédios psiquiátricos, ele nos dá vida, ele abençoa essa medicação, ele tira os efeitos colaterais ou diminui os efeitos colaterais, ele nos dá vida abundante. Deus não nos chamou para a salvação, para continuarmos tendo uma vida medíocre, pequena. Ele nos chamou para a salvação, para sermos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Ele nos chamou para termos vida abundante e não medíocre, não uma vida pequena, para conhecermos o Senhor. E mesmo que esta vida abundante não seja cheia de riquezas materiais, contas altas no banco, mesmo que não seja isso, a vida espiritual abundante, conhecimento de Deus e sabendo para onde que nós estamos indo. Por fim, queridos, Efésios capítulo 3, versículos 17 a 19. Efésios 3, 17 a 19 diz assim: E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede, ultrapassa todo o entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Compreensão da grandeza de Deus. O resultado da nossa busca de um crescimento espiritual vai mostrar e vai nos fazer entender, compreender as grandezas de Deus. Isso requer de nós o esforço de estudar a Bíblia, o esforço para deixar para lavar roupa depois do almoço no domingo para não perder a escola dominical. A nossa igreja tem 3 horários de escola dominical. Então vai no primeiro, 8 horas da manhã,
Depois lava a roupa da semana. Vai no segundo, então, às 9 horas. Vai na classe da mocidade, mas é da mocidade, não tem problema. É a palavra de Deus que está sendo pregada. Não existe, dentro da Bíblia, não existe separação do que é palavra para criança, palavra para adulto e palavra para adolescente. A palavra é para todos. A linguagem é que é diferenciada. É que se vai falar de uma forma diferente, mas a mensagem é a mesma. Né? O intuito da mensagem é a mesma. Tá? Então, preguicinha, não, não, não. Vamos conhecer, vamos desfrutar daquilo que Deus nos dá, daquilo que Deus quer que tenhamos. Vamos crescer no conhecimento de Deus, crescer espiritualmente. Criança agitada de um lado para o outro, não somos mais. Nós somos mais que vencedores. Cristo amadurece aquele a quem Ele ama. Santo Deus, nós agradecemos muito porque nestas 5 mensagens desta semana nós vimos da importância de crescermos no conhecimento da Tua Palavra e no conhecimento da Tua personalidade, ó Cristo, ó Deus, ó Espírito Santo, dentro da própria Palavra. Senhor, tira de nós a preguiça, o comodismo. Tira de nós, Senhor, as tentações que nos levam a ficarmos satisfeitos apenas o que os professores ensinam, mas que possamos conhecer e buscar a Tua Palavra para conhecer profundamente, para o nosso crescimento e para sermos úteis no Teu reino, para darmos frutos, ó Deus. Nos ensina a demonstrar o nosso crescimento espiritual motivados pela salvação, pela gratidão e pela obediência à Tua Palavra. Cuida, Senhor, dos Teus filhos, que todos nós possamos crescer e cada vez mais, como aquela igreja em Tessalônica era um exemplo para todas as igrejas do Novo Testamento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar crescendo para o alto e avante, crescendo no conhecimento do Senhor.